Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao módulo 4, onde nós vamos falar de cenários e perspectiva. E a perspectiva é uma coisa importante para a construção de cenários. E a perspectiva é aquilo que te ajuda também a dar profundidade aos seus desenhos. Muitas vezes as pessoas pensam em coisas complexas para conseguir dar o efeito de perspectiva. Obviamente existem técnicas que eu vou ensinar na aula 21, nas aulas 21, 22 e 23, especificamente sobre essas técnicas. Porém, existem formas mais simples de você dar essa sensação de profundidade. A primeira coisa que você precisa pensar quando você faz um cenário, para dar a sensação de profundidade, é fazer o que nós chamamos de separação de planos. Você tem que dar para a pessoa a sensação de que existem coisas que estão à frente de outras coisas, ok? E para isso, nós pensamos num plano, num primeiro plano, num plano médio e num plano de fundo lá atrás, tá? Isso não é necessário muita complexidade para conseguir dar esse efeito num cenário ou mesmo numa cena, tá? Para isso você precisa observar a realidade em alguns aspectos. Você consegue perceber, por exemplo, que as coisas que estão mais para frente, elas estão mais nítidas, e as coisas que estão mais para o fundo, elas estão menos nítidas. Portanto, como é que eu faço para dar a sensação de profundidade de uma forma simples? Em cenas, né, que envolvem cenários e vários elementos. Os elementos que estão para frente são elementos mais detalhados. Os elementos que estão para o fundo são menos detalhados. Então, por exemplo, quando eu construo essa cidadezinha que você está vendo eu construir aqui, eu fiz de forma bastante simples, simplesmente vários retângulos que a gente vai fazendo alguns riscos no meio para dar a impressão de um prédio. Os prédios que estão mais para o fundo, eu não coloco detalhes neles, eu simplesmente faço eles serem pretos. Pelo formato, você já consegue ter a impressão de que são prédios. Os que estão na frente, eu já coloco mais detalhes, você já tem a impressão, através desses risquinhos que eu estou fazendo, você tem a impressão de que eles estão mais para frente, porque você consegue ver as janelas, aquilo que poderiam ser as janelas, e outros detalhes do prédio. Já os do fundo, você sabe que estão numa outra rua, eles não estão na mesma rua aqui da frente que esses prédios. Então, através desse princípio muito simples, você consegue dar a sensação de separação de planos de profundidade. Ou seja, recapitulando, está na frente tem mais detalhes, está no fundo, ou conforme você vai indo cada vez mais para o fundo, os elementos vão perdendo detalhes, vão parecendo mais embaçados, você não consegue ver eles direito. Quando você reproduz isso no seu desenho, você consegue dar essa impressão de que as coisas estão mais para trás, tá? Então, vamos começar de forma bastante simples esse exercício, reproduzindo aqui, vamos começar de forma muito simples esse módulo, reproduzindo simplesmente esta cidadezinha aqui, com alguns rabisquinhos, você consegue fazer uma cidade com planos diferentes, tá bom? Vamos lá então, praticando. Então pratique a separação de planos, dando mais detalhes aos elementos que estão na frente e menos detalhes aos elementos que estão mais ao fundo. Agora eu vou mostrar para vocês como isso se aplica num desenho mais complexo. Eu sei que parece assim, mas aquele cenáriozinho que nós acabamos de fazer é meio bobinho, meio simplesinho demais. Mas aquilo que você fez ali se aplica a um desenho mais complexo, tá? Nós vamos aqui construir umas ruínas. As ruínas de uma casa, de uma construção, na verdade. Eu diria que são as ruínas de um castelo, tá? Então presta bastante atenção em como que eu estou fazendo isso.
eu vou começar usando o lápis de cor para construir o esboço dos elementos. A princípio fica um pouco complicado de você saber o que eu estou fazendo, mas basicamente eu estou pensando no seguinte: eu preciso estabelecer o plano de fundo, que é aquela linha que eu fiz ali atrás. O meu desenho não vai mais para o fundo do que aquilo. E agora eu começo a estabelecer o que a gente chama de primeiro plano, que está aqui mais para frente, né? Que são alguns blocos dessa ruína. Então eu vou desenhar esses blocos que são baseados naqueles cubos que vocês já sabem fazer. Esses blocos estão no primeiro plano. E lá atrás, aquela linha ondulada lá atrás, representa o último ponto que os meus olhos enxergam. Nós chamamos esse último ponto que os olhos enxergam de horizonte, certo? Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais de detalhes a respeito disso. Nesta aula basta nos focar na ideia da separação de planos. Então, é uma ruína, eu vou construindo aí os blocos, que são simplesmente cubos em formatos diferentes, uns um pouquinho maiores, outros menores, para dar também essa sensação de ruína. A gente faz a coisa de forma bastante irregular. Eu vou deixar nos anexos, obviamente, o desenho acabado, para que vocês tenham uma noção da referência de onde eu quero chegar. Você vai construindo os elementos sempre a partir de formas geométricas, de junções de formas geométricas, mesclas de formas geométricas, e assim você vai conseguindo montar o seu cenário. E qual que é o grande segredo aqui? Como eu disse, o que está mais para o fundo tem menos detalhes, o que está mais para frente tem mais detalhes. Ok? Então, a princípio, você simplesmente se preocupa em decidir onde vão os elementos, tá? Não vai detalhando nada, por enquanto. Algumas pessoas têm essa mania, né? Já vou detalhando esse tijolo aqui, esse bloco. Não, você precisa saber tudo que vai no seu desenho, no seu cenário. Onde é que está a ruína das portas? Onde é que está a ruína dos muros? Onde é que estão os blocos? Você primeiro define isso e ou você faz isso com o lápis, como no módulo de figuras. Ou você pode fazer isso com o lápis de cor, de forma bem levinha. Ou você pode fazer isso com um grafite normal. Você pode fazer isso com grafite normal, desde que você faça leve. Esse é o planejamento. Você está, da mesma forma que você fez aquelas estruturas para planejar as figuras, aqui você está fazendo uma estrutura de cenário para planejar onde vão as coisas, antes de você começar a detalhar. Então vamos primeiro planejar onde é que estão essas coisas, baseado na referência, e depois que a gente já tiver definido onde as coisas principais vão, a gente começa a pensar em separar os planos melhor através do detalhamento, ok? Então vamos lá. Uma vez que os elementos do cenário já estão decididos, eu começo então a aplicar os detalhes, decidindo
a luz e sombra. Lembrando que eu preciso decidir de onde vem o foco de luz. Pelo que você está vendo aqui, o foco de luz não está vindo da esquerda, né? Ele está vindo da direita e não está vindo de baixo, ele está vindo de cima. Como é uma pedra, eu vou tentar fazer uma textura de pedra. A textura de pedra, ela pode ser feita, eu escolhi fazer com esses risquinhos, né? Porque a pedra tem esse aspecto de sujo, de irregular, né? Então, essas achuras cruzadas, elas passam bastante a sensação de irregularidade, de sujeira, né? Mas perceba, essa pedra, ela está no primeiro plano. Como ela está no primeiro plano, ela precisa ter bastante detalhe. E é por isso que eu encho ela de achura.
você perceba que você já tem, nesse ponto, a impressão de que essas pedras estão muito mais perto de você do que aquele muro com uma porta lá no fundo que eu já esbocei. Por quê? Por aquilo que nós já tínhamos praticado no outro exercício. Porque o que está aqui na frente está cheio de detalhes. O que está lá no fundo não tem detalhes. Se você for pensar, esse é um papel. Ele tem apenas largura e altura. Ele não tem profundidade. Né? Quem está dando a sensação de profundidade é você, à medida que você vai desenhando e detalhando o que está na frente e deixando menos detalhe para o que está no fundo. Então, esse é o princípio fundamental desse exercício. Como eu sempre digo, leve o tempo que você achar necessário para você conseguir fazer esse desenho. Nós já estamos na aula 20, portanto, as coisas já estão mais complexas, né? Então, não pense em fazer isso muito rápido, mas leve o tempo que você achar necessário para aplicar o princípio. E o princípio básico desse exercício é: o que está mais na frente é mais detalhado, o que está no fundo menos detalhado. E é assim que você faz a sensação de profundidade no cenário, tá? Então vamos praticar isso. Então, primeiro você organiza onde estão as coisas no cenário e depois você detalha mais o que está na frente e menos o que está no fundo para dar a sensação de distância, de que existe uma profundidade nesse cenário. Ok? Vamos praticar então? Bora lá! Sempre usando formas geométricas para a base do que você está fazendo, ou formas geométricas quebradas. Não é? Lembrando que a luz e sombra sempre pode ser feita através desses riscos, né? Através do esfumaçado, porque todas essas coisas dão para você as texturas dos elementos que você está construindo.
Então o desafio desta aula é: planeje o seu cenário através de um esboço que define onde cada elemento está. Depois, detalhe mais aquilo que está no primeiro plano e menos aquilo que está nos planos cada vez mais para trás, segundo, terceiro planos, né? E através disso, crie a sensação de profundidade.